Olá, você já ouviu falar de um termo perispírito? Sim, esse termo perispírito surgiu aqui no nosso canal. Alguns internautas tentando explicar a existência de um suposto corpo imaterial disseram que existe o chamado perispírito. E eu queria mostrar para você a origem deste termo e demonstrar para você que algumas pessoas sinceras, mesmo sem o saber, estão abraçando crenças espíritas. Não estou dizendo com isso que eu tenho algum preconceito com os irmãos espíritas, muito pelo contrário, eu tenho muitos telespectadores e ouvintes espíritas. Agora eu preciso questionar a doutrina à luz da Bíblia. Se a doutrina assim o faz, se a Bíblia assim o faz, então eu questiono a doutrina, mas jamais vou questionar pessoas. Quem sou eu para falar de pessoas? Um pecador que depende da graça de Cristo de uma forma desesperada todos os dias. Então a nossa questão aqui é doutrinária, é ideológica, não tem nada a ver com pessoas, tá bom? Alguns internautas tentando explicar a existência de um chamado corpo imaterial, e nós já demonstramos aqui várias vezes que a Bíblia não ensina isso, disseram que existe o chamado perispírito. Mas na verdade alguns internautas não sabem que esse termo foi criado, diríamos assim, por Allan Kardec, pai do espiritismo moderno. E ele se utilizou deste termo em suas obras, especialmente na obra O Livro dos Espíritos. Tá? E para Allan Kardec, o perispírito é uma espécie de um envoltório semimaterial. Seria algo que envolve o espírito. Eu vou ler aqui para você uma explicação do próprio Allan Kardec, né, que se encontra aqui em sua obra. Depois eu vou deixar para você aqui no link, ok? O link desta obra, ou desta citação, na verdade, caso alguém queira conferir a fonte primária, tá? Aqui no Livro dos Espíritos, na página, pelo menos a partir aqui do item 93, né? Allan Kardec desenvolve melhor este conceito de perispírito. Ele fala assim, ó, envolvendo o germen de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então ele diz, né, Allan Kardec ensinou que o perispírito é uma espécie de uma substância que envolve o espírito. E com qual função? Ele explica aqui o seguinte, que mais grosseiro que o espírito e mais sutil que o corpo, não é? É esse perispírito. Seria o responsável, entre outras funções, pela transmissão da vontade daquele para este e das sensações do corpo para o espírito. Então este perispírito, ou invólucro, ou membrana, diríamos assim, que envolve o espírito, ele transmite, de acordo com Allan Kardec, as sensações do corpo para o espírito, bem como, não é, a vontade do espírito para o corpo. Então, resumidamente, é essa a crença de Allan Kardec. E aí, André Luiz, né, aqui explica, né, compreende, na verdade, o perispírito como sendo o psicossoma, ou corpo espiritual. Olha aí, ó. Alguns cristãos evangélicos estão falando em corpo imaterial, espiritual, com o mesmo conceito do espiritismo. Depois, quando eu digo que a doutrina da imortalidade da alma, ela tem o potencial de tornar uma pessoa espírita, consciente ou inconscientemente, eles querem me criticar por isso, né? Mas é a mesma crença espírita essa. E aí André Luiz diz aqui o seguinte,
ele compreende o perispírito como sendo o psicossoma, ou corpo espiritual, e afirma que o corpo mental é o envoltório sutil da mente e o duplo etérico seria a duplicata enérgica que reveste o corpo físico do homem. Isso aqui está na obra Nos Domínios da Mediunidade, tá bom? Então perceba, amigo internauta, se você crê no chamado corpo imaterial, você está crendo numa forma de doutrina espírita que prega o perispírito, que é uma espécie de um corpo, ou uma membrana, né, ou algo, uma substância que envolve o espírito. E, biblicamente, é muito incoerente um cristão se familiarizar com uma crença dessas. Por exemplo, você percebe que a visão bíblica da natureza humana não é dicotomista ou tricotomista, ou seja, a Bíblia não divide o ser humano em dois ou em três. A Bíblia tem uma visão holística do ser humano, né? A palavra holismo vem da palavra grega holos, que significa integral. Quando o apóstolo Paulo menciona corpo, alma e espírito, ele não tem o pressuposto da filosofia grega e nem o pressuposto da doutrina espírita. Ele tem o pressuposto hebraico. Para o hebreu, não existe vida fora do corpo. Tanto que Gênesis 5:24 mostra Enoque indo para o céu com o corpo. E 2 Reis capítulo 2 mostra Elias indo para o céu com o corpo. E em Daniel, por exemplo, capítulo 12, versos 2 e 12, menciona a ressurreição do corpo como o único momento em que a pessoa pode voltar à consciência e ter vida. Então, o pressuposto hebraico é holístico. Ele não admite a hipótese da existência de um espírito consciente e imaterial que sobrevive fora do corpo, e muito menos a existência de um perispírito. Até porque, dentre os muitos significados para o termo espírito na Bíblia, o principal é fôlego de vida, como lemos em Gênesis 2:7, que diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, que é o espírito, e o homem se tornou uma alma vivente. Então, um dos conceitos, e o conceito principal de espírito na Bíblia, é alento de vida. Tá? Então, isso não se harmoniza nem de perto com a crença espírita de uma entidade material sobrevivendo fora do corpo e que pode ser revestida de uma espécie de membrana, o corpo fluídico, chamado de perispírito. Não se harmonizam os conceitos. E aqui em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, o Paulo prova claramente, tendo obviamente o seu pressuposto hebraico, de que todo o ser precisa ser trabalhado de forma harmônica para que o ser humano como um todo esteja preparado para a segunda vinda de Cristo. Então eu vou ler aqui para você o texto. E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Então veja, Paulo aqui não separa a natureza humana, mas pelo contrário, ele diz que devemos nos tornarmos santos em todos os aspectos, que o nosso espírito, né, neste contexto se refere à nossa espiritualidade, alma, a nossa mente e o nosso corpo, sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele incentiva aqui o desenvolvimento de todos os aspectos do ser de forma integral, holística, para que todo ser esteja preparado para a segunda vinda de Cristo. E além disso, o apóstolo Paulo ensina que Deus vai dar para os justos um corpo glorificado, e não que os justos vão viver como almas desencarnadas.
Você recorda do que eu falei anteriormente? De que Enoque foi para o céu com corpo, diz Gênesis 5:24. E Elias foi para o céu com corpo, como está em 2 Reis capítulo 2. E a Bíblia promete que quando Cristo voltar, se nós estivermos cuidando de todos os aspectos do ser de uma forma integral e holística, nós vamos receber um corpo espiritual que na verdade não é algo imaterial. O corpo espiritual na Bíblia é um corpo material, porém transformado. E eu vou mostrar isso para você em 1 Coríntios capítulo 15. Você pode ler depois todo o capítulo, mas eu vou ler dos versos 42 até o 44. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. Veja, o mesmo corpo, porém glorioso, né? É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Veja, o corpo espiritual é um corpo forte, é um corpo que não está mais em desonra porque foi transformado, não é? E que é eterno, diz aqui no texto, no contexto. E aí segue, pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As escrituras dizem, o primeiro homem Adão se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida, falando de Cristo. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. E aí nos versos 51 a 55, Paulo diz, não é? Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, ter um corpo espiritual na Bíblia é ter um corpo material e transformado. E enquanto o corpo não é transformado e a pessoa está morta, olha o que disse o versículo 51. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ele está dizendo o seguinte, nem todos estarão mortos quando Cristo voltar. Muitos estarão vivos. Mas aqueles que estão mortos estão o quê? Dormindo. Então você percebe, a doutrina bíblica nada tem a ver com a doutrina espírita. E eu recomendo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que vá à Bíblia, aceite a mensagem bíblica. Lembre-se, por exemplo, que mesmo Deus, amando nossos irmãos espíritas, Deus não aprova o espiritismo. E se Deus não aprova práticas espíritas, como por exemplo, a comunicação com os mortos, eu já apresentei vários textos, mas eu vou apresentar aqui apenas um, diferente dos que eu apresentei. Se Deus não aprova a comunicação com os mortos, isso significa que nós não devemos nos familiarizarmos com esse tipo de doutrina. E aqui em 2 Reis capítulo 21, verso 6, entre as coisas que o rei Manassés fez e que irritaram a Deus, veja o que se encontra. Manassés também sacrificou seu filho no fogo, praticou feitiçaria e adivinhação e consultou médiums e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor e com isso provocou sua ira. Entre as práticas que Manassés fez e que provocou o Senhor a ira está a consulta a médiuns. Então reflita sobre isso, né? E que Deus ajude a você a entender a sua palavra, a entender a vontade dele para a sua vida.